quando o Senhor Jesus chamou Senhor meu Deus, Pai coração. Santo, Deus misericordioso e bondoso. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua voz falando conosco através da Tua palavra, Senhor. Que a exposição da palavra, Pai, não seja da minha opinião, mas que seja a Tua palavra que fale conosco, Pai. Que a gente possa ver que grandioso plano o Senhor está realizando nesse mundo, Senhor. E que nós possamos, Pai, abrir os nossos olhos para a verdade da palavra, para a verdade do Evangelho. Que Tua graça, Pai, repouse sobre nós, me usa conforme Tua vontade. E que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha operar livremente em nosso meio, Senhor. Obrigado por Tua graça conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos nos sentar. Como na mensagem passada, eu optei por trazer aqui em slides, porque vai acelerar o processo, né? Já que eu vou trabalhar com muitos textos, né? Normalmente eu trabalho com um texto só, exponho o texto inteiro, mas aqui, como é uma pregação mais voltada no contexto de estudo, então eu optei por trazer o slide. A nossa mensagem hoje, ela é o Deus que nos resgata. A gente vai ver então a parte 2, da Jerusalém terrestre a Jerusalém celestial. Pode passar. Para onde é que a gente está indo? A gente precisa refletir, meus irmãos, alguns pontos até aqui. Primeiro, Deus não está em um processo de tentativa e erro. Deus não está tentando e deu errado, Ele vai para um plano B, deu errado. Não. Mas Deus está executando um grande plano de redenção. Um drama, uma história que foi escrita e agora é vivida, onde para a sua glória, Deus julgará a maldade e criará um reino de paz eterna. Este processo de julgamento vem desde a queda, em cada coração, e sendo realizado no mundo, por meio da revelação do seu próprio Filho, Deus encarnado, e que se doou por amor, se doou por nós. Então isso tem que estar na nossa mente. Estamos todos então caminhando para a grande consumação, para o grande final de toda essa grandiosa história do amor de Deus por nós. Nós estamos no meio dessa história. Depois da criação e da rebelião do ser humano ao seu Criador, o plano de resgate foi anunciado na semente da mulher, no descendente de Abraão, na eleição de Jacó, no reinado eterno de Judá. E Deus entraria na história para esmagar a si mesmo diante de sua ira contra o pecado, para resgatar nós da nossa condenação eterna. Separar para si um povo, e que esse povo viveria eternamente com o seu Deus. Essa é a grande história que está se desenrolando. Por isso, a gente já viu na mensagem anterior que Israel foi liberto do Egito, e é no deserto que Israel aprende a ser uma nação de sacerdotes. Como é que eles fazem isso? Eles apresentam ao mundo o seu Deus, por meio de suas vidas santas. Eles peregrinam nesse aprendizado no deserto. Muitos são julgados no deserto e não entram na terra prometida. Mas os restantes, os remanescentes, se estabelecem na terra da cidade de Jerusalém. É então que Israel está se preparando para chegar na terra prometida. E Moisés, antes de finalizar o seu ministério, Moisés ele dá um grande aviso, uma grande advertência para aqueles que então iriam entrar na terra prometida. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15, nós vemos essa advertência, quando diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos. Essa é a função deles, é serem ensinados. Mas não só isso, ser ensinado para se cumprir, para que os cumprisseis na terra e que passais a possuir, para que cumprir, obedecer a lei
os estatutos, os juízos de Deus, conhecê-los, vivê-los, cumpri-los, leva o quê? Para que temas o Senhor teu Deus. Temor a Deus vem do conhecimento. E guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual a consequência dessa afirmação? A consequência dele ser o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. A consequência do Senhor ser único é que nós devemos amá-lo como o único Deus. Tem pessoas que dizem que o Deus do Antigo Testamento ele é diferente do Deus do Novo Testamento. Isso é um erro de interpretação. Dizem que o Deus do Antigo Testamento era o Deus da lei e o Deus do Novo é o Deus da graça, é o Deus do amor. Mas é o mesmo Deus. A questão é que as circunstâncias na qual Deus se revela no Antigo Testamento para uma nação, no meio de povos pagãos e completamente distantes do propósito de Deus, ele usa circunstâncias específicas para tratar com situações específicas daquele povo. Mas o mesmo Deus que diz que toda a lei e os profetas, toda a lei se resume em 2 mandamentos: amará o teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amará o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso. O mesmo Deus que disse isso é o Deus que diz isso aqui no Antigo Testamento. Moisés diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Irmãos, a base para a obediência a Deus é amor. Eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo da condenação, pois eu não sou mais condenado, eu sou salvo. Eu obedeço a Deus por amor, e se o motivo da minha obediência não for amor a Deus, eu sou um mero religioso, eu sou um mero legalista. O amor a Deus é a base, por isso que o início da advertência é: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, ou seja, o centro da tua vontade, de toda a tua alma, ou seja, o centro do teu ser, e de todas as tuas forças, ou seja, de tudo que você fizer, faça para amar o Senhor. Qual é a consequência disso? Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Aí você conseguirá obedecer a Deus. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu desejo que os meus filhos também conheçam a Deus. E por isso que o texto continua dizendo: e as ensinarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão. Te serão por frontais entre teus olhos, as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares. Outra advertência: guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Porque eu devo temer a Deus? Porque Ele é justo, porque Ele é santo. Porque eu devo temer a Deus? Pois Ele é sábio. Porque eu devo temer a Deus? Porque o que Ele fizer é correto. E porque eu devo servi-lo? Porque é o melhor caminho. E Ele diz: e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Irmãos, o que são esses deuses? Não é que você acorda de manhã e diz: eu vou inventar um Deus aqui. Não é isso, gente. Os deuses das nações eram
personificações dos desejos do coração daquele povo. A idolatria exterior, ela começa no coração. É assim que funciona. As pessoas desejavam prosperidade financeira. Em uma cultura agrícola, a prosperidade financeira vinha com boas colheitas. Então, para que eu possa me sentir me fartar de alimento e ter segurança financeira e me sentir bem com isso, eu preciso que as colheitas sejam boas. O que é que eu faço? Eu passo a imaginar que existe um Deus da colheita, que existe um Deus da natureza que controla as chuvas. E aí aquela cultura cria um Deus, chama ele de fulano de tal, e a própria cultura passa a criar maneiras de adorar a esse Deus, desenvolver costumes que satisfaçam o Deus imaginário que eles criaram, para que eles possam se sentir bem e seguros. Esse é o mecanismo da idolatria. Por que que o dinheiro é um ídolo? O apóstolo Paulo disse que o dinheiro é mamon. Por que que ele diz isso? Porque o dinheiro, ele se torna um ídolo, por quê? Porque você passa o quê? A confiar nele, lutar por ele, até matar por ele se for necessário, para obter ele. É um ídolo. Então é assim que funciona a idolatria. O nosso Deus é o Deus provedor, o Deus único, o Deus verdadeiro. Buscando a Deus eu terei o que eu preciso, não o que eu quero. Serei feliz naquilo que Ele me dá, não naquilo que o meu coração diz que eu preciso. Desenvolvo uma vida equilibrada, aproveito toda a criação de Deus debaixo da autoridade dEle e me torno alguém completo, maduro, feliz. É esse o movimento. As nações vizinhas não tinham isso, elas não tinham Deus. Então o que é que elas faziam? Elas criavam culturalmente os seus deuses. Deixa eu citar um Deus da nossa geração, um exemplo, certo? Não tenho nada contra quem faz ou quem quer fazer. Mas vocês já devem ter visto, estou doido para passar num concurso público, para ficar tranquilo. Já ouviram essa frase? Eu já ouvi. Isso é um ídolo do Brasil, você sabia? As pessoas acham que o ápice do sucesso, da segurança, do benefício, da paz de espírito, da paz interior dela é o quê? Passar num concurso público. Mas passar no concurso público vai livrar ela de ladrão, de doença, de tristezas? Não. Mas ela acha que se ela alcançar aquilo, ela obterá a plenitude da alegria de sua vida. Idolatria. É um ídolo da geração. É um ídolo da nossa cultura. Está entendendo? É como, por exemplo, a idolatria do relacionamento. Tem pessoas que Deus chamou para casar, tem pessoas que Deus não chamou para casar. Aí a cultura diz, vai ficar para a titia, vai ficar para o titio. Força você a entrar num relacionamento que Deus não te chamou para entrar. Porque existe uma idolatria do relacionamento. Todo mundo postando fotos muito felizes, é amor, é romance, love in the air. Aí você fica assim, eu não posso ficar sem, eu tenho que ficar igual. E aí você entra em algo que Deus não preparou para você. Não te chamou para isso. Você não será feliz no relacionamento. A estrutura, gente, é a mesma. Eu quero que vocês ponham isso na cabeça de vocês. O coração do homem é o mesmo, só mudou o tempo e o espaço. Somente, mas o coração é o mesmo. Por isso que Eclesiastes diz, não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete. Tudo se repete. E aí, é aqui que ele está dizendo, não seguireis outros deuses, ou seja, não ponha teu coração, tua confiança, teu desejo, tua busca em algo que não seja o que Deus é e o que Deus faz. Não faça, Israel. Não se contamine com os ídolos dos deuses das nações que estão ao redor de vocês. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus zeloso, cuidadoso, amoroso. Ele quer ter você para Ele. Para que a ira do Senhor Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Deus diz isso para Israel. Vocês chegarem lá, cuidado com a idolatria dos povos. Aí o que é que o povo de Israel faz quando entra na terra prometida? Próximo slide. O que é que Israel faz?
Juízes capítulo 2, verso 1 a 3. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha sido jurado. E disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus está dizendo: eu sou homem para cumprir o que eu digo. Homem, que eu estou dizendo é a expressão, né? Tenho palavra. E quanto a vós, não fareis acordos com os moradores dessa terra. Antes, derrubareis os seus altares. O que é que ele está dizendo? Não é porque eles vão entrar lá e sair quebrando o estátua do povo. Então, não é isso não. Ele está dizendo, o que é quebrar os altares, derrubar os altares? É você provar por A mais B que aquele ídolo ali é uma mentira. É uma mentira isso. É um engano isso. Dinheiro vai trazer alegria? Isso é um engano, é uma idolatria. Relacionamento vai te fazer feliz? Isso é uma idolatria. Concurso público vai trazer segurança para você? Isso é uma idolatria. Isso é falso. Só existe segurança em Cristo. Só existe alegria em Deus. Só existe complemento para a nossa vida nele. Só no que Ele dá. Não no que eu acho que eu preciso. No que eu quero. E é isso que então ele diz: olha, derrubem esses altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Porque fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Ou seja, Deus permitiu que aquelas nações estivessem ao redor deles para tentá-los. É porque Deus vai tentar? Não, a Bíblia diz que você é tentado pela sua cobiça. Não é Deus não, está ali. Se você cobiça aquilo, você é tentado por aquilo ali por causa de você, não por causa do objeto. Está entendendo? Então não vem, não, é porque me fizeram fazer. Não, foi você. O pecado é seu, a escolha é sua. É você que escolhe. Não, é porque eu não pude evitar, eu sou uma vítima da sociedade. Mentira. É escolha sua. Foi você que quis. Então Deus não tirou as nações vizinhas para o quê? Pôr à prova o coração dos israelitas. Juízes capítulo 3, verso 1 diz: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Juízes capítulo 3, verso 4 a 7. O que foi que eles fizeram? Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Mesma coisa, gente, o fruto. Ontem um jovem perguntou: pastor, por que Deus deixou o fruto ali? Para ver em que direção o coração do homem, e ele sabia que o coração do homem como estaria. Mas ali ele provaria então que o coração do homem é corrupto. Mas lá não existia o pecado, não existia a queda, mas existia ali a escolha. Aqui ele diz: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, perizeus, heveus, jebuseus. Olha o que eles fizeram. Tomaram de suas filhas para si, das filhas das nações, eles tomaram para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Entraram no jugo desigual. A nação que honra, que busca, que obedece a Deus, agora começa a se alinhar, a fazer acordos com as nações que não buscam a Deus. Como então vai funcionar isso agora? Essa mistura cultural, essa mistura de duas pessoas que não amam a mesma coisa. Você acha que quando Paulo diz: não vos ponhais em jugo desigual, Paulo só diz isso lá? Não, isso já é algo bíblico, muito antes de Paulo. A nação de Israel, Deus dizia: não se misturem com as outras nações, não façam isso. Não se misturem. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, serviram aos Baalins e a Astarote. Aí eram os deuses então nominados daquelas nações. E aí, gente, a Israel corrompida leva Deus a levantar juízes para libertá-los. Deixa eu explicar para vocês como é que ocorre aqui esse mecanismo. Quando Israel então se corrompe, se mistura com as nações e a cultura, e mistura com as idolatrias deles,
e se tornam iguais àquelas nações, eles começam a praticar perversidades, coisas abomináveis aos olhos de Deus. E aí Deus, para castigá-los como um pai faz a um filho, Deus permite que as nações os enganem, se levantem contra eles. E essas nações passam agora a querer escravizá-los. Aí Deus, por misericórdia, levanta juízes. Esse é o período dos juízes. Levanta juízes como se fossem libertadores. Esses juízes libertam o povo por meio da guerra e passam a governar como se fossem presidentes da nação. Às vezes eles governam a nação inteira, às vezes governam só alguns grupos, algumas tribos, mas eles governam. E aí, depois que o juiz morre, aí Israel se torna uma nação diante da vontade de Deus. O juiz, quando morre, eles voltam a se corromper. Só que o estado de corrupção deles agora é pior do que o anterior. Se corrompem mais. Sabe quantas vezes esse ciclo se repete? 14 vezes esse ciclo se repete. E os pecados vão se tornando piores, 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 piores. Gente, algum dia eu vou pregar o livro de Juízes aqui. Mas é um livro de embrulhar o estômago. É um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O último estágio de corrupção é descrito por uma ação feita por um homem que com sua concubina, mulher, não lembro agora no momento, mas ele chega numa determinada cidade e os homens daquela cidade batem na porta e dizem assim: nós queremos violentar você, queremos ter relações com você. E aí o cara diz: não, que é isso, que loucura é essa? E aí eles começam a bater na porta da casa para o cara sair. O cara fica com tanto medo que o cara pega a mulher dele, abre a porta e empurra ela para fora. Os caras passam a noite e a madrugada inteiro violentando a mulher. Deixam a mulher no estágio de quase morte. Jogam o corpo dela na frente da porta. De manhã o cara sai, quando olha vê a mulher quase morta. Ele mata ela, corta ela em 12 pedaços, põe dentro de uma caixa e manda para as 12 tribos. E diz: olha o que é que nós nos tornamos. Pesado isso, né? Era Israel. A corrupção dela, estava fazendo as coisas iguais às nações vizinhas. Aí Deus levanta Samuel. De Samuel virar o rei. Aí vem Juízes 21, 25 é a descrição final do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, cada um fazia o que queria porque não tinha liderança. O cara dizia assim: eu estou afim de matar fulano, ia lá e matava. Aí eu estou afim de roubar, ia lá e roubava. Não tinha ninguém. Ganhava o mais forte, ganhava o mais influente, fazia o que quisesse. Era esse o quadro então de Israel, da corrupção final lá no livro de Juízes. É agora em 1 Samuel capítulo 8, do verso 5 ao 7, que nós vemos então a descrição que começa a apontar para a vinda de um rei. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Vocês estão dizendo, o povo está dizendo a Samuel: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Eles queriam ser iguais às nações. Não, eu quero estar na moda política da atualidade, eu quero ser igual a todo mundo, a gente quer ser igual. Então, escolhe para a gente um rei como as nações têm, a gente quer ser igual a eles. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te dizem, pois eles não têm rejeitado a ti, antes, eles a mim me têm rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Deus diz: eles não estão rejeitando você não, Samuel, sou eu. Eles não me querem. Eles não querem que eu reine sobre eles. E aí um rei é escolhido, só que aí, pode passar? Um rei então Deus diz: faça, o povo não quer, então faça. Mas eu vou escolher um rei segundo o coração do povo. Vai ser segundo o coração do povo. 1 Samuel capítulo 9, verso 1 e 2. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Ou seja, Saul vinha de uma linhagem poderosa, rica.
Este tinha um filho cujo nome era Saul. A descrição dele agora: moço, jovem, tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Ou seja, era um cara bonito, forte. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ou seja, o cara era tão alto que você, quando visse a multidão assim, você via ele lá, bem alto. É igual quando a gente está reunido e está Robson perto, né? Estou dizendo que ele é bonito não, mas estou dizendo que ele é alto. Robson não está aqui não. Certo? Estou dizendo que ele é bonito, estou dizendo que ele é alto. Os olhos verdes dele é bonito, mas... Então, ó, você via lá, ele era mais alto que a multidão. 1 Samuel, capítulo 10, verso 23 e 24. Correram, né, pegaram Saul, tomaram dali, pôs-se no meio do povo, colocaram Saul lá no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes, já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou o povo, disse: viva o rei! Resultado, um dos piores reinados. Um homem arrogante, prepotente, usava o reinado para benefício próprio, tentava enrolar a Deus o tempo todo, começou a se utilizar dos recursos de Israel para benefício dele. Deus permitiu então que os filisteus se levantassem para guerrear contra Israel, e os filisteus se tornaram a pedra no sapato de Israel. Todo mundo tinha medo dos filisteus, inclusive de um cara chamado Golias, gigante. Saul estava onde? Escondido dentro de uma tenda, com medo dele, e Golias lá blasfemando contra Deus. Levanta-se um jovem, taca uma pedra no juízo do Golias, derruba ele no chão, um menino. E aí, próximo, um rei escolhido segundo o coração de Deus. Olha o confronto da narrativa, certo? 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Então o Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul? Porque Samuel ficava tentando, não, vamos dar mais uma chance para ele, vai que ele mude, vai que ele mude. Deus disse: não, eu não quero mais ele, para de tentar, não quero mais. Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Aí lá em 1 Samuel 16, 6 e 7, esqueci o nome do pai de Davi, gente, me ajuda aí. Jessé, meu Deus do céu, sabe quando vem o nome e ele foge antes de você pegar ele? Vem a palavra e ela foge, foi o que aconteceu agora. Jessé agora passa todos os filhos dele, chama os filhos: olha, vamos ungir um rei, bora, estou aqui parafraseando, certo? Vamos ungir um rei, bora, vamos lá para casa. Chama os filhos tudinhos, os filhos, todos os filhos, entre aspas, chama todos. Aí começa: esse aqui, Samuel, não é esse, não é, aí vem, quando chegou o último, Eliabe, bonitão, fortão, você diz: pronto, isso é um rei, guerreiro, forte, poderoso, bonitão, isso é a cara de um rei. Imagina, ele aparecendo lá na ONU, nas frentes das câmaras da ONU, todo mundo olhando: ixi, que reizão, hein? É esse aí. Samuel diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí tem pessoas que pegam esse texto e distorcem para viver vida de presepada por aí, dizendo: Deus só quer meu coração. Não, eu sirvo a Deus, Deus olha para o meu coração. E o cabo vivendo a vida errada e dizendo: não, Deus sabe que eu sou sincero. Não, gente, esse texto não tem nada a ver com isso. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, o homem só consegue ver o exterior, mas eu, Deus, vou muito mais além. Eu olho o exterior e até o interior. Eu sondo tudo. E é fato, meus irmãos, que alguém que tem um interior temente a Deus, obviamente a consequência é ter um exterior diferente. Mas também você pode ter alguém com um exterior que parece ser alguém que teme a Deus, mas o interior está afastado. É o chamado hipócrita. Certo?
Então não use isso como base para viver errado, dizendo, Deus sabe que eu sou fiel a Ele, Deus sabe. Mentiroso, enrolão, você é um enrolão. Para de besteira. Não tira o texto do contexto. Deus está dizendo, você está vendo a aparência, Samuel. Eu não, Samuel, estou olhando para dentro do coração. Cada um que você passou aí, eu olhei para dentro. Esse aí não, esse aí você olhou, o que vem para ir para frente, você vai olhar para ele, mas eu estou olhando para dentro dele. E o que tem fora vai mostrar o que tem dentro também. Esse aí, ele é correto. 1 Samuel 16, 11 e 12. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor. Como se ele dissesse assim, eu não trouxe nem ele não, porque ele não passa não, um bichinho, coitado. Os outros são guerreiros, ele não, ele cuida de ovelha. Foi o que sobrou, veio depois, aí pronto. Manda chamá-lo, que está apacentando as ovelhas. Samuel disse a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante. Ele não era um cabo feio não, gente, ele era bonito. Formoso de semblante, de boa presença. Pessoa de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o. Ele não era um cabo desmantelado, chegou o cabo lá, todo desmantelado. Eu sirvo a Deus no meu coração, é no meu coração que eu sirvo. Não, ele era um cara correto, boa aparência, mas ele era pequenininho, meio, você não, queda de braço com os irmãos, ele perdia. Mas Deus disse, é isso aí que eu quero. Gente, ele se tornou um dos maiores guerreiros que já existiram dentro de Israel. Um rei que matava sozinho vários. Era um samurai de Deus. Mas aqui não, peraí. Levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Deus não depende da força humana. Deus não depende dos atributos humanos. Deus depende somente dele. Dele mesmo. E você se dispor. Só isso. E aí, tempos depois que Davi se torna rei, Deus põe no coração de Davi, depois de tantos e tantos anos de batalhas, de guerras e situações, ele foge, depois ele se torna rei mesmo, ele é ungido 16 anos depois de fuga, assume o reinado. Aí anos e anos e anos de batalhas e lutas. Em 2 Samuel capítulo 7, verso 1 e 2, Deus desperta no coração dele o seguinte pensamento. E sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, eis que eu moro em uma casa de cedro, ou seja, eu moro em uma casa riquíssima, belíssima, mas a arca de Deus mora dentro de cortinas. Ele está dizendo o seguinte, eu, o rei, moro nesse lugar aqui, mas o meu Deus, ele é adorado debaixo de pano. Não, isso não está certo. Não é justo, não está correto isso. É o que Deus põe no coração de Davi. E aí Deus faz uma promessa a Davi. Quando os seus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, ou seja, morrer, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Deus diz a Davi, Davi, você não vai construir, quem vai construir é o seu filho. E aí Deus faz uma promessa de que da descendência de Davi viria um rei eterno. Aí no próximo, Deus repete a promessa a Salomão. 1 Reis 9, 5 a 10. Então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. E esta casa, ou seja, o templo, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será provérbio e motejo, ou seja, motivo de piada entre os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará, ou seja, rapaz, que coisa, e dirá, por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa?
E dirão: porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, se encurvaram perante eles e os serviram. Ou seja, se corromperam com as nações, com a cultura das nações, cultura corrupta. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Salomão se corrompe devido às suas muitas mulheres. E aí passa os anos, Salomão vai envelhecendo, e Salomão ele tem um ponto fraco: mulher. A área da sexualidade dele é o ponto fraco dele. E ele começa a assumir e casar com diversas mulheres estrangeiras. E essas mulheres estrangeiras trazem costumes para ele, que ele passa a adorar outros deuses e profanar o templo que ele mesmo construiu. Ele mesmo profana o templo. E aí, depois da morte de Salomão, Israel se divide e a corrupção passa a aumentar. A cada rei que passa e assume os reinados, a corrupção vai ampliando novamente, ampliando e ampliando, ao ponto de que a prática mais abominável que Israel fazia naquele período, e que um dos reis de Israel fez, que Deus disse que é abominável, e quando você vê o texto lá, você vê a ira e o nojo de Deus. É quando eles sacrificam, o próprio rei sacrifica o seu bebê primogênito no altar de Moloque. O que era Moloque, gente? Alguns historiadores fazem uma descrição. Era um deus feito de bronze, que ele tinha as mãos assim. Alguns afirmam que na realidade ele tinha uma abertura na barriga. Eles acendiam uma fogueira embaixo da mão do cara, do deus lá, né, do deus de cobre. Pegavam um bebê vivo e colocavam o bebê para cozinhar até a morte na mão do Moloque. Era isso que eles faziam. Por que eles faziam isso? Porque Moloque era o deus da prosperidade. Quer ter uma vida melhor? Quer ter prosperidade? Quer ser feliz? Sacrifique seu bebê a Moloque, que você obterá tudo isso. Hoje, qual é o nome de Moloque? Qual é o nome que se dá a Moloque? E aí, vai, chuta aí. Aborto. É o novo moderno de Moloque. Eu estou grávido. Ok, você quer. Não posso ter esse bebê, eu vou ser pobre, ele vai ser pobre, vai ser minha família, não sei o que lá. Eu não vou ter prosperidade, eu não vou ter felicidade, eu não vou ter alegria. Essa criança é um problema. Você quer ser feliz? Você quer poder feminino? Você quer ser empoderada? Mate ele. Mate. E você será feliz. É isso que você será. É o direito reprodutivo da mulher. Os costumes das nações vizinhas a nós. A comparação é exatamente a mesma, irmãos. Nós não temos nações vizinhas, mas nós vivemos dentro de uma nação, de uma cultura pagã, de um povo que não teme a Deus. O quanto você tem se corrompido com os valores desse mundo que não teme a Deus. O quanto você quer parecer com esse mundo que não teme a Deus. O quanto você quer ser aplaudido por esse mundo que não teme a Deus. O quanto você quer. O quanto você quer que as suas redes sociais reflitam os mesmos valores que esse mundo, para as pessoas não perceberem que você é um crente separado para Cristo. É a mesma estratégia. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eles dizem para as meninas: se empodere, tome direito reprodutivo. Você faz o seguinte: se engravidar, mata. É só um amontoado de célula. É só um aglomerado de substâncias. Você vai lá e tira. Não tem problema nenhum não, e tu vai ser feliz. Tu não sabe como isso é libertador, mulher. Tu não sabe. Ter filhos, casar, não, para que isso? Você, homem, assumir responsabilidade, família, para que isso? Não tem necessidade disso não. Olha fulano de tal, está aí na cachaça, na boate, na balada, o cara é feliz, vai na onda que dá certo para tu. Vai. São os costumes.
O Deus de hoje, meus irmãos, chama-se faça, não é errado se te faz feliz. Esse é o Deus de hoje. Não é errado se te faz feliz. A busca pela felicidade. Todo mundo está na praia. Aí você vê foto de todo mundo na praia. Você diz assim, se eu não for para a praia eu não vou ser feliz. Se eu não for para a praia eu não vou ser feliz. Se eu não for para a praia eu não vou ser feliz. Para que você tem que ir para ser feliz? Para postar também? Que você é feliz? Mas vai olhar na sua vida íntima. Será que você é tão feliz quanto você posta lá? Vídeos bonitos, música e tal. Aí a gente põe no story, põe uma musiquinha. Estou dizendo que você não possa fazer isso. Faça. Não estou dizendo isso não. Mas que isso não seja uma felicidade que não existe. Uma demonstração de uma coisa que você está fazendo para prestar conta para o mundo. Porque o mundo tem que ver. Que é isso? Para que isso? Você é um escravo. Você está preso nos costumes. Liberte-se. Se você tiver que fazer, faça por causa do Senhor. Se você tiver que assistir um filme, alguém me perguntou, pastor, e o filme, como é que é? Às vezes faça para a glória de Deus. Entenda determinado conteúdo é impróprio, você diz, não, isso aqui eu não vou botar diante dos meus olhos não, isso aqui é muita safadeza, é muita coisa cebosa nesse filme, isso vai manipular minha mente e o meu coração e vai me afastar de Deus, eu não quero assistir isso. Mas se você diz, não, eu consigo assistir, consigo filtrar e consigo entender e beleza, aqui eu sei onde eu me posiciono, ok, se divirta. Hoje é muito mais complexo, gente. Naquela época só era você não se aproximar daquele Deus lá. Hoje é muito mais difícil, porque eles estão no meio de nós, e a gente está no meio deles, sendo o tempo inteiro contaminado. Meus irmãos, Israel alcança um novo nível de corrupção, e a ira de Deus se levanta para repreender e resgatar Israel. E aí Deus levanta a Babilônia, uma das nações mais terríveis. É descrito em Abacuque que os assírios / Babilônia é a mesma coisa, só que um povo origina o outro, né, mas é mais ou menos a mesma coisa. São um dos povos mais terríveis que já se levantaram, em termos de violência e poder militar. Hoje uma bomba atômica destrói tudo, né? Naquele tempo não, naquele tempo era peio, viu? Então é como se você tivesse um exército pancada mesmo, sabe o que era? Era um exército de cara cruel. Israel ganhava batalhas, mas Israel não era cruel. Israel não era cruel. Venciam batalhas sem serem cruéis. Venciam pela guerra mesmo. No entanto, existiam práticas erradas também dentro dos exércitos, práticas de outras nações que eles assumiam, que os soldados assumiam. E que Deus se levantava contra. Deus repreendia. Mas mesmo assim, meus irmãos, Deus mantém suas promessas. E olha só, diante de tudo isso, é aqui onde Deus começa a fazer suas promessas, onde o Messias viria de fato. E olha só que detalhe importante, Ezequiel 34, 11 e 17. Porque assim diz o Senhor Deus, olha só o que Deus diz: eis que eu mesmo, ou seja, Deus está dizendo o quê? Não vou mandar mais ninguém, eu mesmo que vou lá. Você quer bem feito, faça você mesmo. Não porque Deus está tentando, não é isso, certo? Porque Deus está desenhando o plano para ele entrar. E para ser uma atitude certeira e eterna. E aí ele diz: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, as congregarei dos países, as trarei à sua própria terra, as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei.
mas a gorda e a forte destruirei. O que é isso, gente? Isso é uma alusão ao orgulho. A gorda, a inchada, né? Aqui come, roubando das outras ovelhas, destruindo as outras, ou seja, a ovelha gorda, aquela que come a comida das outras, a orgulhosa, eu a destruirei. Apacentá-las-ei com juízo, ou seja, eu não vou apacentá-las, não, com juízo, com justiça, com retidão, repreenderei quem devo repreender, exortarei e animarei quem devo animar, com juízo, com retidão, com justiça. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, ou seja, nem tudo que é ovelha, viu gente? Entre carneiros e bodes, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, viu gente? Deus não vê a aparência. E aí vem o Supremo Pastor. Quem é o Supremo Pastor? Ezequiel 34, 23. Quem é esse que vai apacentar, esse Deus que entra para Ele mesmo fazer isso? Quem é? E suscitarei sobre elas um só pastor, supremo, um só, maior que todos. E ele as apacentará, o meu servo Davi. Davi já havia morrido. Quem ele se refere? O descendente de Davi. E que as apacentará, ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. E eu, o Senhor, o disse. Ou seja, eu estou falando, se eu estou falando, vai acontecer. Ninguém impede. Pode passar. E aí, meus irmãos, Deus vai tratar o coração, sabe como? Essa ação de Deus não é nação religiosa, não. É uma cirurgia do coração. Ezequiel 36, 22 a 27 diz: Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ou seja, vocês não são o centro não, eu faço isso porque eu sou bom, misericordioso, eu concedo graça, porque se for por vocês, vocês não vão conseguir, vocês são incapazes, então não é por isso que eu faço, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio dele. Os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, vos congregarei de todas as terras, vos trarei para a vossa terra. Aí o que é que Deus vai fazer? Chama, traz, Ele chama, Ele traz, e o que Ele faz? Então aspergirei, jogarei sobre você, água pura sobre vós, ficareis purificados. Ele começa a lavar aquela ovelhinha suja que estava perdida. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aqueles que vocês se corromperam, aqueles costumes que vocês assumiram, aquelas coisas que fizeram que desonraram a Deus, aquela confiança em coisas que não convêm. Vou purificar vocês dos seus ídolos, vou arrancá-los de dentro do coração de vocês, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, ou seja, eu habitarei dentro de você, farei que andeis em meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você está entendendo que só consegue obedecer a Deus quem sofreu uma cirurgia de coração, um transplante de coração. Você não consegue obedecer a Deus se você não receber um novo coração. Sabe por quê? Porque Ele muda teu coração, Ele limpa você, Ele te afasta dos seus ídolos, te dá um novo coração e habita dentro de você. Tudo isso Ele faz para que você possa andar nos seus mandamentos, nos estatutos dEle, na vontade dEle. Pastor, então eu não vou cair, não vou pecar, vai pecar e vai cair. Mas não é mais uma prática que você vai se alegrar nela, ter prazer nela. Não. Você vai cair porque você vai tropeçar, porque esse mundo está sujo, cheio de empecilhos, cheio de tentações. Então você vai, mas
Você não vai ficar lá, porque lá não é teu lugar. Você vai querer se levantar, por quê? Porque você ama o Senhor. Você vai querer mudar, por quê? Porque você ama o Senhor. Você vai clamar, você vai buscar, e a graça de Deus vai agir. Te levantando, te limpando, te fortificando, te guiando. Mas por quê? Porque Ele entra na história. E Ele diz, eu farei o que você não pode fazer. E aí, meus irmãos, a igreja começa a ser apontada. É interessante, porque a igreja ela não é algo muito claro no Antigo Testamento. Mas quando hoje nós olhamos agora para trás, a gente diz, caramba, olha só que interessante. Jeremias 3, 14, 17. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, vos tomarei a um de uma cidade. Ou seja, se tiver uma cidade de judeus, ele vai tomar um, exemplo. Ou seja, não é mais nação, é indivíduo. Há dois de uma família de judeus, ele pega dois. Não é mais família, nação, são indivíduos, pessoas. E aí ele diz, e vos levarei a Sião, a ideia de um lugar de adoração eterna a Deus. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Agora ele não está falando do Supremo, não, ele está falando dos humanos. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Eles vão guiá-los com sabedoria, com inteligência, com palavra. Eu darei a vocês isso. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Ou seja, a arca da aliança não vai mais precisar. Lembra o que é que Jesus disse? Quando a samaritana pergunta, Senhor, onde é que devemos adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Ele disse, nem aqui nem lá. Porque virá tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O lugar não será mais importante. Porque Deus habitará não num templo feito por mãos humanas, mas em homens feitos pelas mãos dele. Interessante isso. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Que esperança, né, irmãos? Para quem luta contra o pecado. Estamos lutando ainda, mas vai chegar o dia em que essa luta não vai mais ser necessária. Como é que tudo isso ocorre, meus irmãos? Por meio do servo sofredor. Isso é um texto muito conhecido. O servo sofredor entra na história, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Confronta o que ele está dizendo com Saul. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Gente, Jesus no meio do povo, sentado e calado, ninguém sabia quem ele era. Ele era um homem extremamente comum. Não tinha nada de diferente, uma auréola na cabeça, nada. Ele não andava flutuando, não, ele não era um fantasma. Não, ele era um homem comum. Ele era tão comum que para os soldados poderem prender, Judas teve que beijar nele para mostrar, esse aqui. De tão comum que ele era. Ele era um homem comum. Era alguém que em silêncio se perdia na multidão. Mas quando ele abria a boca, o povo dizia, de onde vem essa sabedoria? O que ele fazia, os homens diziam, esse é o Filho de Deus. Ele é diferente. No entanto, o texto continua dizendo, era desprezado, mais rejeitado entre os homens. É por isso que foi crucificado. Homem de dores, ou seja, era um homem comum, trabalhador, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, ó a figura da ovelha mais uma vez, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele continua: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, os pecados deles, as maldades deles, ele levará sobre si. Esse é o caminho que Deus providenciou. Semente da mulher, o descendente de Abraão, a eleição de Jacó, a promessa de Judá, de o reino eterno, a promessa a Davi, seu descendente que reinaria eternamente, levou até o servo sofredor, que apacentaria o povo, não somente apacentando, mas dando sua própria vida para perdoar os pecados deles. E aí, meus irmãos, chegamos a Jesus, o supremo pastor que guia o seu povo. Mateus 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mas não somente isso, ele é Deus conosco. Eis que a virgem conceberá e dará uma luz a um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, é Deus habitando no meio de nós. Não somente isso, ele se fez carne, ele entrou na história. João 1, do 1 ao 5, no princípio, 1 ao 5 e do 11 ao 14. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É a ação soberana do Senhor. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele era quem? O profeta do arrependimento, profeta que prega o arrependimento. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O plano eterno de Deus está chegando. Arrependam-se, pois o fim está próximo. Arrependam-se, pois a história está chegando ao seu fim. Mas ele também é o quê? Ele é o único que cumpriu a lei. Ele é o perfeito Adão, o perfeito descendente, o perfeito sacerdote, o perfeito rei, o perfeito profeta. Nele não havia falhas. Houve falha em Adão, houve falha em Abraão, houve falha em Jacó, houve falha nos sacerdotes, houve falha nos reis, houve falha nos profetas, mas nele não. Porque Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ele é o motivo da nossa vida, ele é o motivo da nossa missão, ele é o motivo da nossa pregação, ele é a razão de ser igreja. Lucas 24, 44 e 47, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, Jesus dizendo, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, não é a prosperidade, não é a felicidade, é o arrependimento, e a remissão dos pecados,
em todas as nações, começando por Jerusalém. E o rumo da história, irmãos? E agora? Jesus morreu, ressuscitou, a igreja somos nós, estamos vivendo, pregando até os confins da terra, estamos caminhando. Mas e Jesus é o que agora? Quem Ele é? Nessa etapa da história, Ele foi a semente, Ele foi o descendente, Ele foi o eleito, é o Rei eterno, Ele é o profeta, é o sacerdote, Ele é tudo isso, realizando plenamente a lei nele, as profecias nele, morrendo e ressuscitando. Mas quem Ele é agora, no rumo dessa história da humanidade, essa história que caminha para a redenção? Em Apocalipse existe um livro, que é o livro selado com 7 selos. Esse livro é um símbolo, vamos dizer assim, uma tipologia da história do julgamento final de Deus sobre a humanidade. Esse livro é selado por 7 selos. O julgamento, o fim da história, o julgamento sobre o mundo só virá se esse livro for aberto. E esse livro relata como Deus fará, como Deus em Cristo conduzirá o fim de todas as coisas, como já estamos vivendo. A era da igreja, mas como vai acontecer o final? Porque Cristo está na igreja, Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas o final, quem vai apertar o botão do fim de tudo? Quem tem esse direito? Apocalipse 5, 2 a 5. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar de seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João dizendo, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. A história não está no acaso, não está entregue ao nada, está sendo guiado pelo Cordeiro, que foi morto e acordou como leão, pelo Rei eterno, pelo juiz de todas as coisas, Jesus Cristo justo, o servo sofredor, que justifica a muitos, que justificou você. E se você ainda não conhece a Cristo, entregue-se a Ele, Ele justificará teu coração, justificará a tua vida, trabalhará, te dará um novo coração, vai te mudar de dentro para fora. Você não vai se esforçar para mudar, com um esforço humano. Você vai se esforçar para mudar, porque você já mudou por dentro. E aí, meus irmãos, Deus, o seu grande plano de resgate. Você percebe em toda essa grande história que os atos gloriosos do Senhor exaltam seu nome e são executados em Cristo, para a alegria de todos os que creem no seu nome. É isso que ocorre, o livro inteiro, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. A história avança e Deus continua salvando, chamando o seu povo, separando o seu povo para si mesmo no meio da peregrinação dessa terra. Existem povos, existem idolatrias, existem culturas perversas, e nós estamos peregrinando hoje no meio disso. Os crentes no Senhor recebem um novo coração, pela graça eles manifestam obras diferentes do mundo, eles não se alinham com o espírito da Babilônia, com a idolatria desse mundo, mas os frutos deles estão centrados em buscar alegria, em uma vida vivida na presença do Senhor. Enquanto houver terra, vivemos para Cristo. É por isso que Paulo diz lá em Filipenses 1, 20 e 21, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu amigo, suas ações refletem o seu endereço final. Suas ações não compram o teu endereço final, mas suas obras refletem o teu endereço final.
Busque viver pela graça. Busque viver em santidade. Identifique os elementos idólatras da nossa cultura, que afastam, que corrompem o teu coração. Liberte-se deles. Não, pastor, mas eu não estou lá fora não. Você tem uma carteira com dinheiro dentro da sua carteira? Pois você tem um ídolo dentro da tua carteira? Ah, então vamos livrar do dinheiro e sair no meio do mundo, feito São Francisco de Assis? Não. Use o dinheiro como recurso dado por Deus, mas não torne ele o teu Deus. Não faça isso. Identifique os elementos da cultura que são ídolos do coração, que as pessoas fazem para servir ao mundo e não a Deus, para servir aos interesses do mundo. Identifique quais são eles e não se submeta a eles. Todo mundo está comendo banana antes do almoço. Aí posta lá a foto da banana que está comendo. A banana, todo mundo está comendo banana, todo mundo está comendo banana, todo mundo está comendo banana. Aí eu vou ter que comer banana também, porque todo mundo está comendo banana. Para que eu vou fazer isso? Se biologicamente, nutricionalmente falando, a banana fizer bem comendo antes do almoço, estou dizendo que faz não, senão minha esposa vai agredir aqui. Estou dizendo que faz não, mas imagina. Você vai comer não é porque faz bem, você vai comer porque você quer prestar contas ao mundo, de que você também é um comedor de banana. Igual todo mundo come, eu tenho que comer também. Esse é o problema. É isso que a gente identifica, a falta de confiança em Deus, porque eu me submeto ao mundo, aos costumes do mundo, aos ídolos da geração, à cultura, a esses elementos. Não é fácil identificar esses elementos hoje, meus irmãos, não é fácil não, viu? Eu digo isso porque eu já fiz coisas que depois que eu fiz, eu digo, caramba, isso está errado. Não vou fazer isso não. Todo mundo faz, mas eu não vou fazer não, porque eu fiz com o motivo errado. E não tem motivo bom para eu fazer isso. Então, não farei mais. Paulo diz, comer carne não é pecado. Paulo diz isso, comer carne não é pecado. Mas se comer carne escandalizar meu irmão, nunca mais eu comerei. Sabe por quê? Porque não é pecado fazer. O pecado se torna quando eu derrubo um irmão porque eu fiz. Pelo meu testemunho mau. Pela minha vida corrompida. Eu faço mesmo, estou nem aí. Digo o que quiser. Isso não é cristão. Isso é sinal de idolatria do coração. Egolatria, idolatria por si mesmo. Eu me amo. Eu me adoro, Identifique isso. Se você ainda não consegue, busca ao Senhor, o Espírito Santo vai te guiar. Conheça a Bíblia, estude a palavra. Aqui no culto de jovens a gente está estudando cosmovisão, de uma maneira a partir da Bíblia. A gente está discutindo os textos. O objetivo, gente, é mostrar para os jovens o quanto determinados comportamentos são pecaminosos e eles não sabem. Que estão na cultura esses comportamentos e eles não sabem que são pecaminosos. Ontem a gente falou dos homens. Esse negócio de você, jovem, rapaz, homem, que só quer viver em jogo, filme, diversão e brincadeira, e você já tem uma idadezinha que já era para você estar estudando mais, você está em pecado, você sabia disso? Porque o chamado de Deus para o homem, para nós, trabalho. Esse é o chamado, trabalho. Mas você quer viver o quê? Com teus amigos o quê? No Free Fire, no Netflix, é isso que você quer viver? Não é errado você assistir, jogar, não é errado. Tira um tempo para fazer isso, um tempo que não prejudique o principal da tua vida. Separa um tempo para desopilar. Eu tenho o meu tempo, finalzinho da noite, que eu pego para assistir 2 capítulos de uma série que eu estou acompanhando. Aí sento eu e ela dorme, mas eu assisto. E aí, é o meu tempo de desopilar. Mas eu passo o dia todinho para fazer isso só no final, porque eu sei que eu tenho outras responsabilidades que eu tenho que cumprir. Então, eu não vou abrir mão das minhas responsabilidades para fazer isso.
Não é minha prioridade, porque sou um homem. E eu tenho que honrar o meu chamado como um homem. Se tem aqui um exemplo, eu poderia aqui passar a noite todinha e a pregação ir para 10 horas de pregação. Mas vocês estão vendo como tem tantos elementos que a gente às vezes não percebe, na própria cultura que a gente vive, e que a gente também faz. Identifique isso, viva uma vida diferente. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor, por Tua palavra santa, maravilhosa, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos, a abrirmos a nossa mente, a amarmos o Senhor sobre todas as coisas, Pai. A buscarmos a palavra, Senhor. Porque bem-aventurado é o homem que medita de dia e de noite na lei do Senhor. Ó Senhor. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para o meu caminho. É nela, Pai, que eu identifico. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da justiça, Senhor. Eu poderia passar aqui à noite falando textos que mostram que isso que eu falei aqui não é invenção minha, é o Espírito das Escrituras. Nos ajuda, Senhor, a te servir, a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração.